Fala pessoal, tudo bem? Como combinado, agora a gente viu no primeiro vídeo, no vídeo anterior, as propriedades, conheceu bem as propriedades. Agora nós vamos fazer alguns exercícios para colocar em prática, tá ok? Então acompanha aqui comigo. Então vamos lá. O meu primeiro exercício é o seguinte: eu tenho x, tá? X a quarta, x elevado à quarta, que multiplica x elevado à sexta, tá? Então, como a gente viu na nossa primeira propriedade, como eu tenho potência de mesma base, tá? Multiplicação de potência de mesma base, onde eu tenho x sendo minha base no primeiro membro e x minha base do segundo membro, nós podemos aplicar nossa primeira propriedade, que é multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma seus expoentes, tá? Então, isso aqui vai ficar, ó, x elevado à quarta mais 6, onde eu tenho x elevado à décima potência. Tá ok? Na nossa segunda propriedade, nós temos aqui uma divisão de potência de mesma base, tá? Que é, coincidentemente, com a nossa segunda propriedade. Que nós vamos fazer o seguinte: conserva a base, tá? Então, ó, x elevado a 50, que multiplica, tá? Eu vou fazer assim, bem passo a passo, que multiplica x. Agora, não esqueça que aqui eu tenho um expoente desse membro nosso aqui, da nossa potência, que está no denominador, é positivo. Quando a gente transforma a divisão numa multiplicação, esse expoente que está aqui no denominador, ele passa sendo negativo. Então, aqui vai ficar menos 43, tá? Então, olha só, x elevado a 50, que multiplica x elevado a menos 43. Novamente, expoente aqui do meu divisor aqui estava negativo, estava positivo, ele passa para o outro lado sendo negativo, tá ok? Aqui agora, note que nós caímos na propriedade de cima, tá? Onde eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Então, a gente conserva a base e subtrai-se os expoentes, tá? Então, vai ficar 50 menos 43. Onde isso aqui vai nos resultar em x elevado à sétima potência. Tá ok? Então, aqui nós temos o resultado do nosso primeiro exercício. Aqui nós temos o resultado do nosso segundo exercício. Tá ok? Tá bom. Agora, no nosso terceiro exercício, note que nós temos potência de potência, tá? Então, ó, quando eu tenho potência de potência, a gente multiplica essas potências. Então, conserva a base, vai ficar x. Agora, aqui, 6 que multiplica 5. Fazendo essa multiplicação aqui, eu tenho x igual a 30, tá ok? Então, esse aqui é o resultado do nosso terceiro exercício, tá? Tira um print, copia, ou tira o print aí da tela, que agora eu vou apagar e vou voltar com mais exercícios, tá ok? Bom, retomando aqui, dando sequência nos nossos exercícios, vamos fazer mais alguns para que a gente pratique bem e fixe bem as propriedades, tá? Então, vamos lá. No nosso exercício 4, eu tenho aqui, dentro do parênteses, tá? Eu tenho 2x elevado à quinta potência. O que a gente pode fazer? Nós podemos distribuir esse 5 para ambos os membros, tá? Então, eu posso distribuir esse 5 aqui para o 2 e esse 5 aqui para o x, tá? O que vale lembrar aqui, tá? O que confunde muitos alunos, costuma confundir muitos alunos. Note que esse x aqui, professor, mas eu posso fazer essa distributiva aqui? Pode sim. Por quê? Porque aqui eu tenho uma multiplicação. Esse 2 aqui, ó, ele está multiplicando x, tá? Então, quando você tem essa propriedade, você pode fazer essa distributiva. Quando você tem um negócio escrito dessa maneira aqui, tá? Está escrito desta maneira. Aqui, o que vale lembrar, que esse x, ele pode ser qualquer número, tá?
Ele pode ser qualquer número. Então, a gente pode distribuir ele aqui dentro, tá ok? Então, ó, 2 que multiplica x. X não é pertencente ao 2. Eu tenho uma multiplicação, eu tenho um produto entre os números aqui, entre 2 e x, tá? Então, a gente pode fazer essa distributiva. Então, aqui eu posso reescrever esse daqui da seguinte maneira, ó. 2 elevado a 5 que multiplica x elevado à quinta potência, tá? Onde eu tenho 2 elevado a 5, vai dar 32, tá? Então, eu tenho 32, perdão, aqui eu tenho 32, ou 32x à quinta, tá? E como que a gente chegou nesse 32? Muito simples, tá? Esse 2 à quinta aqui, esse expoente, tá? Esse expoente aqui em cima, ele significa que a base vai se multiplicar por ela 5 vezes, tá? Ou seja, toda vez que eu tenho esse expoente, que eu tenho um expoente aqui em cima, significa que eu tenho que multiplicar a base pela quantidade de expoentes que eu tenho. Note, aqui, então, olha só, ela vai se multiplicar 5 vezes a base. Então, isso aqui vai ficar, ó, 2 que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 2. Tá ok? Então, ó, 5 vezes. Então, esse expoente significa a quantidade de vezes que a base vai se multiplicar por ela mesma. No nosso caso aqui, eu tenho um expoente 5, então significa que a base vai se multiplicar 5 vezes por ela mesma, tá? Então, ó, novamente, aqui eu tenho esse expoente aqui, ó, número 5. Ah, mas esse 5 eu tenho que multiplicar o 2 por ele mesmo 5 vezes? É isso. Então, olha só, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tá ok? A gente fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai chegar no 32, tá ok? Então, quando a gente pega esse expoente aqui e fala, ah, mas está elevado à quinta potência. A potência, ela só mostra para nós quantas vezes a base vai se multiplicar por ela mesma, tá? No nosso caso, 2 à quinta. Aqui, o 2 vai se multiplicar por ele 5 vezes, tá ok? Bom, aqui, olha só, eu tenho praticamente o mesmo caso, tá? Então, olha, aqui novamente, eu tenho uma multiplicação, ó, 2 que multiplica x, dividido por 3, todo mundo elevado à quarta potência. O que que nós podemos fazer? Nós podemos distribuir esse 4 para todos os termos. Então, ó, o 4 vai ser expoente do 2, o 4 vai ser expoente do x e o 4 vai ser expoente do 3. Vamos reescrever? Então, olha só. Então, aqui vai ficar ó, 2 elevado à quarta potência, que multiplica x elevado à quarta potência também, dividido por 3 elevado à quarta potência. Novamente, olha só, aqui eu tenho 2 elevado à quarta potência, essa potência aqui significa que a base, que é o meu 2, vai se multiplicar por ele 4 vezes. Ou seja, aqui eu vou ter 2 que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 2. 1, 2, 3, 4. Tá ok? Então, o 2 vai se multiplicar por ele 4 vezes. Onde eu tenho 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16. Então, isso aqui vai ficar 16 que multiplica x à quarta sobre... Aqui eu tenho 3 que multiplica 3, que multiplica 3, que multiplica 3. Multiplicando os 3 aqui 4 vezes, isso nos vai resultar em 81. Tá ok? Então, a potência, ela significa isso, tá? Quando um número está elevado a um expoente, quantas vezes a base se multiplica por ela mesma. Tá ok? Bom, aqui, olha só, no nosso sexto exercício aqui, eu tenho 4, tá? Elevado a menos 2. Não é legal deixar esse 2 aí, não é conveniente deixar esse 2. A gente precisa deixar o 2 negativo. Aqui o expoente está negativo, não é bacana. O que a gente faz? A gente precisa inverter e deixar esse expoente positivo. E como que a gente faz isso? Deixa o expoente positivo? Transformando ele em uma fração, tá ok?
Ou seja, aqui eu tenho 1, que vai ficar 4. Aqui o expoente está negativo, ele passa a ser positivo. Então, isso daqui vai nos resultar em 1 sobre 16. Tá ok? Então, esse resultado aqui é o do nosso primeiro exercício. Esse resultado é o do nosso segundo exercício. Esse aqui é o do nosso terceiro exercício. E, novamente, no nosso exercício 7, eu tenho aqui 2 sobre 3, todo mundo dentro do parênteses, tá? Tenho todo mundo dentro do parênteses, elevado ao expoente menos 1. Olha novamente o expoente menos 1 aí. Não é legal trabalhar com o expoente menos 1. A gente precisa trabalhar com ele positivo, tá? E como que a gente deixa esse expoente aqui positivo? Invertendo a fração, tá? Simplesmente só invertendo a fração. Ou seja, aqui eu tenho 2 sobre 3. Aqui, para deixar esse expoente positivo, que é o que interessa para nós vamos inverter. Então, vai ficar 3 sobre 2 elevado a 1 positivo. Tá ok? Bom, por hora é só. Esses exercícios são bem simples, é só para a gente começar mesmo a entender as propriedades. Por isso que eu disse para vocês, anotem as propriedades num papel à parte. Quando a gente for fazendo os exercícios, eles vão olhando quais são as propriedades que nós estamos utilizando, tá? Vou apagar e a gente vai voltar com mais exercício de potenciação, um pouquinho mais elaborado, tá ok? Espero que tenham gostado. Até a próxima.